bom? Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver qual é a definição de epidemiologia. Epidemiologia, às vezes cai em concurso exatamente essa frase que está aí. É o estudo de fatores que determinam a frequência e distribuição das enfermidades nas coletividades humanas. Então, ele vai estar avaliando o quê? Quais são as doenças atuais, quais as novas doenças, o que isso vai estar causando na população geral e como é o andamento dessa doença. É aquilo que eles estão tentando estabelecer para o coronavírus, tá? Ele prova bases científicas, né, para prevenir doenças e agravos e promover saúde. Ele determina também a importância relativa para se estabelecer prioridades para a pesquisa e a ação. Então, se a pessoa, se a comunidade científica percebe que determinada população tem mais, como é que eu vou dizer, previsibilidade dessa doença, ele vai ser mais estudada nessa população. Por isso que eles consideram para alguns tipos de doença população de risco. Então ele vai ver etnia, raça e idade, principalmente por aí, tá? Então identifica populações de maior riscos, avalia a efetividade de programa na melhora da saúde. Então, por exemplo, você fazer uma campanha de vacinação, tá tudo dentro de uma epidemiologia. Ah, eu vou vacinar crianças até 5 anos e idosos acima de 60. É aonde a doença pode causar uma patologia maior. Tá? Então, a vacina da gripe comum e a vacina da H1N1, eles são dadas em crianças, idosos e profissionais da saúde e da segurança pública. A epidemiologia também ela vai estudar a história natural da saúde. O que é essa história natural da doença? Desculpa. É desde o seu início até o seu final, seja com a cura ou com a morte, e aí você vai analisar o que aconteceu durante aquela doença, tá? Ela faz a vigilância de ocorrência de doenças e agravos populacionais e investiga surtos e epidemias. Então, a epidemiologia está bastante alta hoje em dia por causa do coronavírus, essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, tem alguns conceitos que por vezes caem em prova, né? Então, para fazer um estudo de caso ou um estudo de alguma doença, o pesquisador, o cientista, ele utiliza de índices. O que é índices? Ele é um instrumento quantitativo ou qualitativo que permite mensurar a doença. E quais são os índices mais utilizados? Prevalência e incidência. O candidato tem que saber bem a diferença, porque às vezes você observa programas de jornais, que o cara confunde incidência com prevalência. Só que nós, para passarmos em concurso, não podemos confundir esses dois conceitos. Tá legal? Então é assim, ó. Prevalência é um dado estático que permite identificar o comportamento de determinada doença em um instante fixo. Então, por exemplo, no dia 21 de novembro, temos 500 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus, tá? A prevalência de coronavírus no município de São Paulo hoje são de 500 mil pessoas, correto? Aí, vamos olhar um pouquinho lá para trás. Vamos voltar para junho. Em junho, a prevalência de doentes com coronavírus eram de 300 mil pessoas. Então, você falou da prevalência, que é um dado estático, em junho, e da prevalência agora em novembro. Tá? Aí ocorreu o quê? Essa diferença de 300 para 500, que é 200, é a incidência. A incidência é um dado dinâmico que permite identificar o comportamento de uma determinada doença em um intervalo de tempo. Então, a incidência ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Se aumenta a quantidade de doentes, é uma incidência positiva, se diminui, é negativa. Então, se você comparou, você compara duas prevalências para você ter uma incidência, tá? E às vezes cai incremento na prova. Incremento é o estudo de um ano da incidência. Então, você compara uma doença em novembro de 2019 e como ela está em novembro de 2020. A incidência, aí você pode conceituar como prevalência, tá legal? Pode até cair em concurso com o termo sistema incremental, tá legal? Outros conceitos de epidemiologia, eu andei colocando novos conceitos na nossa aula. Então vamos lá. Patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso causar doença susceptível. Então podemos voltar ao coronavírus. O coronavírus, quando ele infecta alguém,
60% das pessoas, elas não sentem sintomas, tá? Então, a capacidade de causar sintomas, a patogenicidade do coronavírus é por volta de 40%. Então, 40% dessas pessoas vão ter a doença, tá? Aí, para você saber se a doença vai ser grave ou vai ser leve, é o estudo da virulência, tá? A virulência é a capacidade de um agente biológico tem de produzir efeitos graves ou fatais, especialmente pela letalidade e pela proporção de quadros com sequelas, tá? Então aí apareceu dois conceitos novos, que é letalidade e mortalidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois. Então, a mortalidade por coronavírus no mundo, 3%. Tá? Então, 3% das pessoas que morrem é pelo coronavírus, ok? Aí, se você estudar a letalidade já sobe para 5%. O que é letalidade? É a mortalidade que você vai contar das pessoas que têm aquela doença. Tá? Então, o coeficiente de mortalidade é morte geral. Morreu hoje 5 pessoas por coronavírus no Brasil. Isso é mortalidade. Ah, das 50 pessoas com coronavírus, 5 morreram. Então, é a letalidade da doença que já está instalada. Então, é importante saber a diferença de mortalidade e letalidade. Legal? Outro conceito epidemiológico é a variação sazonal. O que é? É a variação da incidência de uma determinada doença cujos ciclos coincidem com as estações do ano, dentro de um período de um ano. Então, variação sazonal diz respeito à doença típica daquele mês. Por exemplo, no começo de outono, início de inverno, é uma época típica da gripe. Então, as pessoas têm muitas doenças infecciosas, doenças respiratórias nessa região. Então, a variação sazonal de uma gripe comum é outono e inverno. Agora, a variação cíclica são as flutuações na incidência de uma doença ocorrida em um período maior de um ano. Então, é uma variação mais difícil de mensurar, porque pode ser que em um ano essa doença teve um surto em março. Aí, no outro ano, no segundo ano, a doença teve um surto em novembro. Então, a variação cíclica, ela não dá dentro de um mesmo ano, ela dá em outra mensuração. Diferentemente da variação sazonal, que ela depende da época. Então, saber a diferença epidemiológica desses dois conceitos. Tá? Outros conceitos epidemiológicos importantes é diferenciar endemia, surto e epidemia. Endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente as populações em espaços característicos e determinados no decorrer de um longo período. Então, por exemplo, a febre amarela. A febre amarela é uma doença endêmica da região do Pantanal. Então, endemia é uma doença determinada ou que sempre ocorre naquela doença. A própria malária. Quando você vai visitar algumas regiões na África ou algumas regiões do Amazonas, você tem que ficar esperto com a malária, que é uma doença endêmica daquela região. Tá? Então, a endemia é a doença comum daquela região. Surto. Acontece quando há o aumento repentino dos casos de uma doença em uma região específica. Pode ser considerado surto o aumento de casos que é esperado pelas autoridades. Por exemplo, o ano passado, no começo do ano, nós tivemos surto de sarampo, não sei se vocês lembram. Então, assim, a Vigilância Sanitária espera que todo ano 5 mil pessoas sejam contaminadas pelo sarampo. E bem no ano de 2019, 15 mil pessoas foram contaminadas pelo sarampo. Então, quando há um crescimento inesperado, é considerado surto, tá? Por isso que o pessoal fala surto de coronavírus, né? Mas o surto já deixou de ser há muito tempo. Foi bem no começo, quando de repente explodiu a doença lá na China, tá? Outro conceito importante de epidemiologia é a epidemia, né? A epidemia é caracterizada quando o surto acontece em diversas regiões, tá? Essa epidemia pode ser a nível municipal, quando ocorre em vários bairros de uma mesma cidade, ou estadual, quando acontece em várias cidades do mesmo município, ou nacional, quando ocorre em diversas regiões do país. Então, a epidemia, ela costuma ser dentro de uma região,
dentro de um mesmo continente, tá? E ela pode ser municipal, estadual ou nacional, tá legal? Diferentemente aí do coronavírus, né? O coronavírus já é uma pandemia, tá? O que é a pandemia? É quando essa epidemia, ela acomete em